Muito bem, muito bem. Vamos lá. Eu convido a você, depois dessas preliminares, eu convido a você a abrir sua Bíblia junto comigo, para nós meditarmos na Palavra de Deus antes de participarmos da ceia do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. João capítulo 10, verso 22. João capítulo 10, verso 22. Vamos ler até o 26. 4 versículos que nós vamos ler, 22 ou 26. Quem já achou, diga um amém. Está aqui já, né? Ô, benção, hein? Deixa eu ler aqui primeiro, depois eu vou acompanhando aí. Quem quiser acompanhar também no telão, pode estar à vontade. Quem já achou, diga um amém. Eita, maravilhas. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, o nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração, fale com Deus, peça ao Senhor: Senhor, abençoe a minha vida. Houve alguma mudança aqui? Peça ao Senhor para abençoar a sua vida. Dá só uma baixadinha para mim aqui, lá para frente, por favor. Faça a sua oração, peça ao Senhor que abençoe a sua vida, sua casa, família. Peça ao Senhor que derrame sobre nós no dia de hoje, dia especial para a família de Deus, para o corpo de Cristo. E faça a sua oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã. Eu te adoro, Senhor, te glorifico, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, pela noite que passamos na Tua presença. Muito obrigado pela semana que encerrou ontem, Senhor, e hoje estamos começando uma nova semana, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que essa semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana, Senhor, de céus abertos, seja uma semana do derramamento do Espírito Santo, seja, Senhor, a semana da Tua glória, ó Senhor, abrindo portas, abençoando o Teu povo, curando as enfermidades, levantando os abatidos, salvando os perdidos, abençoando os lares, meu Deus, abençoando as famílias, Senhor, repreendendo as obras malignas e dando ao Teu povo uma marcha vitoriosa, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe as crianças, abençoe os jovens, abençoe os casais, abençoe as famílias, ó Senhor, abençoe os músicos, cantores, abençoe a Tua igreja reunida, Senhor, abençoe o Teu corpo reunido, Senhor, nesta manhã, abençoe as pedras vivas, os templos do Espírito Santo que estão reunidos na Tua casa, Senhor, abra as comportas dos céus e derrame sobre nós o Teu Espírito, a Tua bênção, e prepare-nos, ó Deus, para o grande momento do arrebatamento da igreja.
abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais, que o Senhor possa curar, salvar, transformar, libertar, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, meu Pai, nesta manhã, eu te peço em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Obrigado. Muito bem. Eu quero hoje ministrar junto aos irmãos, com a ajuda, logicamente, do Espírito Santo, porque de nós mesmos nada temos para falar, é a nossa identidade em Cristo. Esse é o assunto que eu gostaria de tratar nesta manhã. Nós lemos um texto da Bíblia que o título é A Festa da Dedicação. Essa festa da dedicação era um evento que ocorria em comemoração à restauração e dedicação do segundo templo, que foi reconstruído. Então, o templo de Salomão foi construído e reconstruído, já acho que umas 2 ou 3 vezes, porque os inimigos invadiam. A primeira coisa é que eles destruíam o lugar sagrado do povo de Israel, para mexer mesmo com a fé da pessoa, né? O inimigo vem mexer com a nossa fé. Ele quer destruir a nossa fé, porque sabe que o segredo de uma vida abençoada, vitoriosa, está na nossa fé. A palavra de Deus fala lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, e aqueles que vencem o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha lá. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando eu defendo a igreja, o corpo de Cristo, eu não estou tomando lugar de Deus, eu estou defendendo a minha fé. Quando você está lutando, você está defendendo a sua fé, porque Deus não precisa da minha defesa. Eu que preciso da defesa de Deus. Eu que preciso ser protegido por Deus. Porque a minha estrutura é uma estrutura fraca. A minha estrutura é uma estrutura pecaminosa. Mas, quando eu falo sobre fé, eu estou falando em defesa da minha própria fé. Quando você está lutando pela defesa da sua própria fé, porque Deus não precisa que eu o defenda. Ele é Deus. Não tem homem nenhum, não tem anjo nenhum, não tem ser nenhum nesta terra que possa competir com Deus ou batalhar contra Deus e vencer, porque Ele é Deus. Aleluia! Então, quando eu falo do Evangelho, eu não estou defendendo. Até a palavra de Deus não precisa da minha defesa. Porque já tentaram correntar a Bíblia, já correntaram a Bíblia, já puseram fogo na Bíblia, já tentaram destruir a Bíblia, mas a palavra de Deus passa anos, passa séculos e passa milênio, a palavra está aí. O mundo passa, mas as palavras de Deus não passam. Está dando para entender? Nem a Bíblia eu preciso defender. Quantos acidentes que houve aí, e o carro pegou fogo, e quando foram lá, tudo se queimou, tudo virou cinzas, e quando chegou lá, tinha uma Bíblia lá, intacta. Está dando para você entender? Então, quando eu falo de defender, estou defendendo a minha própria fé. Quando você faz, você está defendendo. Então, você tem que lutar pela sua fé, uma vez dada pelo Espírito Santo. A sua fé santíssima. Então você tem que defender a sua fé de unhas e dentes. Por quê? Porque ela que vai te dar a vitória. Então o inimigo sempre vem pegar naquilo que nós cremos. Ele quer destruir aquilo que cremos, nossos valores, nossos princípios, nossa fé. Então é ali que ele vem tentar. Então, em Jerusalém havia uma festa da dedicação. Dedicação, já disse,
É a comemoração da restauração do segundo templo e da sua dedicação. Esse templo aqui é para o Senhor, está dedicado ao Senhor. Então aqui não pode acontecer baile, não pode acontecer reunião política, porque aqui não é lugar de reunião política, aqui não é lugar de festa de funk, de rock, não, aqui é dedicado ao Senhor. Amém? Então isso era a festa que Jesus estava nela, e era inverno, tempo nosso aí de frio. Aí, olha onde Jesus estava, versículo 23. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. O alpendre é a entrada do templo. Já pensamos em colocar ali do lado de fora uma marquise de aço, e para proteger a porta, proteger os irmãos que às vezes vêm e dá uma chuva, a gente fecha a igreja, vem aquela chuva e não tem aonde esconder. Então o alpendre era a entrada do templo coberto, só que lá tinha coluna, porque era toda a área da igreja. Então o alpendre é esse lugar. Então Jesus estava ali na festa do dia da restauração e dedicação. Talvez ele estava até inspecionando a reforma que foi feita, a restauração que foi feita. Aí chega os judeus perto dele e diz assim, rodearam no versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando o Senhor vai fazer suspense? Diga para nós quem é você. Fala para nós quem é você. Identifique-se. Identifique-se. Uma das coisas que, primeiro que acontece é a abordagem de uma autoridade. Primeira coisa, ele pede a identificação. Identifique-se. Então, os judeus, por que até agora, por que você não fala quem você é? Aí Jesus, eles continuam, até quando terás a nossa alma em suspense? Ou permanecer com a nossa alma cheia de incerteza, de expectativa, né? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Fala, eu sou Jesus, sou filho de Deus. Mas aí, olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, já vô-lo tenho dito e não o credes. Eu já falei quem sou eu e vocês não acreditam. Eu já me identifiquei e vocês não acreditam. Aí ele fala, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. O que Jesus está falando para eles aqui? Que o que eu faço é mais forte do que aquilo que eu falo. Os meus feitos falam mais alto do que as minhas palavras. Jesus está mostrando que o nosso testemunho de vida, daquilo que nós fazemos, é mais forte do que as nossas palavras. Eu estava vendo uma denominação e ela fez o dia da tatuagem. Alguém já deve ter visto aí nas redes sociais. Dia da tatuagem. Aí foi uma festa. Tatuaram jovens, tatuaram homens, tatuaram mulheres. Só que a intenção era até boa, porque a tatuagem era escrever no pulso o versículo, Marcos capítulo 16, ide por todo o mundo, capítulo 16, versos 15, 16, se não falo a memória. Vamos ver aí, confirmar. Ide por todo o mundo, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a intenção do pastor era uma intenção boa, mas só que tem uma ordem na Bíblia
não marque o teu corpo. Não ponha marca no teu corpo. Isso é bíblico. Nosso corpo é o templo do Espírito. Mas é um versículo bíblico. Não, as marcas em relação às coisas de Deus não tem que estar na carne, tem que estar lá dentro. Paulo fala assim, eu trago no meu corpo, ele está falando de cicatriz da vida dele com Deus. Ele apanhou por Jesus, ele foi espancado por Jesus, ele foi socado por Jesus, ele tem muitas cicatrizes no corpo dele. Não é que ele se marcou, não é que ele se autoflagelou para que ele pudesse ser identificado como servo de Cristo, mas ele foi marcado por ele ser homem de Deus, por ele ser servo de Deus. Então ele fala assim, olha, vou mostrar para vocês onde está a minha identidade. Eu trago no meu corpo, não que eu me flagelei, mas eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E tirou a camisa e mostrou as cicatrizes de cortes, de faca, de soco, de feridas que foram abertas e cicatrizadas. Mas ali a marca que eles colocaram no punho era um autoflagelamento que amanhã ou depois alguém vai ter que tirar por vergonha, porque não é mais o cristão. Na hora, aí o pessoal foi entrevistar os jovens, eles estavam entusiasmados, isso aqui é para me lembrar que eu tenho que fazer missão, que eu tenho que... Muito bom, a intenção é muito boa. Mas o que é que realmente nos identifica? Olha Jesus dizendo aqui, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Essa é a minha identidade. Mas vocês não creem. Eu falei para vocês que sou filho de Deus, vocês não creem. Eu estou fazendo as obras do meu Pai, vocês não estão acreditando. Por quê? Aí Jesus deu um porquê. Porque vocês, versículo 26, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então quem não é ovelha de Cristo, nunca vai acreditar, nunca viverão a sua identidade com Cristo. Isso é muito importante para nós entendermos. Então, essa identidade, não está falando aqui de identidade biológica, que a biologia estuda os seres vivos. Não está falando de biologia, está falando de uma identidade de filiação, identidade de vida com Deus, porque não está falando se é homem, se é mulher, se é animal, se é humano, que a biologia estuda isso. Pega lá um esqueleto, não sei de quantos anos, vai saber através do DNA se é homem, se é mulher, se foi criança, se é criança, se é um animal parecido com os humanos. A biologia estuda isso, mas não é identidade biológica, é identidade espiritual. A palavra de Deus fala que nós devemos ser parecidos com Jesus. A nossa batalha é para que Deus faça com que nós atingimos a estatura plena de Cristo. Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus, que nós sejamos iguais a Jesus. Então, Jesus está mostrando aqui que a nossa marca não está numa tatuagem, a nossa identidade não está numa tatuagem, a nossa identidade não está num corpo, mas a nossa identidade está nas ações, nas atitudes, nos comportamentos. É isso que Jesus está mostrando aqui. O meu comportamento é um comportamento que o Pai agrada. Então, eu sou o filho de Deus, mas vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, o comportamento, as ações, o comportamento, as atitudes, elas revelam verdadeiramente a nossa
identidade e caráter. Nossa verdadeira identidade e o nosso caráter. Então você vai conhecer uma pessoa pelas suas ações, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Aí vai ser identificado quem ela é. Às vezes uma pessoa pode falar que é de Jesus, mas ele não tem amor no coração. E o que a Bíblia diz? Deus é amor. Deus é amor. Então, Jesus está mostrando aqui nesse texto que as nossas ações, a nossa atitude, o nosso comportamento fala mais alto do que as nossas palavras. Então, a nossa identidade com o Senhor. Então vamos lá. Quem é que nos dá essa identidade? O próprio Deus. Então, a celebração da ceia do Senhor é a confirmação daquilo que Deus falou. Então Deus falou o quê? O que somos em Cristo. O que temos em Cristo. E o que podemos fazer em Cristo. Então, você está vendo aqui que não tem nada a ver com palavras. Com palavras jogadas ao vento. Eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Tem uns que chegam a dizer, olha, eu oro 3 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou servo de Deus. Aí quando você olha a atitude, está bem longe. Está bem longe daquilo que ele está se referindo em relação a Deus. Talvez ele nem conheça a Deus, mas está se passando. Essa é a ação, o agir do falso profeta. Ele parece que é cordeiro, mas quando fala como dragão. Deu para você entender? João falou assim, olha, eu vi uma besta que se levantou do mar, capítulo 13 de Apocalipse, primeiro versículo em diante. Eu vi uma besta e ela tinha 2 chifres. Chifre representa poder na Bíblia. Ela tinha 2 chifres. Ela parecia o cordeiro, mas quando ela falava como dragão. Está dando para você entender? Então tem muitas pessoas que parecem cristão, mas quando falam como Satanás. É palavrão, é mentira, é deboche, é tanta coisa que o mundo, porque o sistema maligno, diabólico, que a palavra de Deus fala que o mundo inteiro jaz no maligno, que é o sistema maligno, está lá em 1 João capítulo 5, verso 19, o mundo, sabemos que somos de Deus. Como é que nós sabemos? Pelas nossas ações, atitudes e comportamento. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Então, sabemos que somos de Deus. Agora, quem é que falou? Deus. Não é a igreja, não é o pastor, não é a placa, não é a minha carteirinha de membro, não é o meu nome colocado num livro de membro da igreja. Mas quem disse, quem diz a nossa identidade é Deus. Satanás, ele matraca. Olha lá, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então Satanás, ele procura sempre lançar as suas mentiras, dizendo, você não é de Deus. Você não é Cristo, não é de Cristo, você não é salvo. Mas quem diz quem somos é Deus. Deus é quem nos identifica. Porque a primeira coisa que Deus fala na sua palavra, primeira coisa que nos identifica
como servo de Deus, porque olha aqui a batalha que Jesus estava enfrentando. Dize-nos quem você é. Aí ele fala, eu sou filho de Deus. Não, você não é. Então, olha, faz o seguinte, para de falar assim, camuflado, vamos colocar assim. Fala abertamente quem é você. Bom, eu tenho falado para você, para vocês, mas vocês não estão acreditando. Agora, as minhas obras, o que eu faço, me identifica, porque elas testificam de mim. Mas vocês não acreditam, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, o mundo tenta nos fazer o que fizeram com Jesus. Atacar nossa fé, atacar nossa vida. Mas quem diz quem somos é Deus. Então, a primeira identificação nossa, o que nos identifica com Deus, somos o que Deus diz que somos. Deu para você entender? A primeira parte da nossa identidade, Deus está dizendo para nós quem somos. Não é o pastor, não é o sistema do mundo que vai dizer quem somos, mas é Deus que está dizendo quem somos. Somos o que Deus diz que somos. Vamos repetir? Somos o que Deus diz que somos. Então não é o pastor Daniel, não são os pastores, não é o sistema do mundo, não é o seu vizinho, não é seu pai, sua mãe, que vai dizer quem você é, mas é Deus quem está dizendo quem somos. Porque se o mundo fala isso, o mundo passa. Então não acredite naquilo que o mundo fala. Porque a Bíblia diz, o mundo fala, o mundo passa, as suas concupiscências. 1 João, capítulo 2, verso 17, parte A. O mundo passa com as suas concupiscências, com seus desejos. Mas a segunda parte diz, o que Deus disse permanece. Aqueles que creem em Deus, aqueles que andam com Deus, permanecem para sempre. Olha lá, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O mundo pode falar que você não é, mas Deus está dizendo que você é. O mundo pode dizer que você não é, mas Deus está dizendo que você é. Aleluia. Vamos ver o que Deus diz para nós. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita. Deus te escolheu. Não tem um dia de 2 em 2 anos que nós temos que eleger alguém? Então a escolha que você faz é a sua eleição. Então Deus escolheu entre 9 bilhões de seres que hoje existem no planeta. 9 bilhões. Falou assim, olha, Maria, eu te escolhi. João, eu te escolhi. Venha, porque se Deus não escolher, ninguém vem, porque está escrito lá, a ovelha que o Pai me deu, essa vem a mim, e a ovelha que vem a mim, ninguém arrebatará das minhas mãos. Está vendo quem é que traz a ovelha para Jesus? Quem elege a ovelha para Jesus? Deus. Então, irmãos, nós temos que glorificar muito a Deus, porque no meio de 9 bilhões de seres, é muita gente. Deus apontou para mim, Deus apontou para você, Deus apontou para nós. Eu estava falando não sei se foi com a Thalita, um rapaz que eu sigo ele no canal, um jornalista, ele foi lá em Fátima.
que é a terra da padroeira de Portugal. Irmãos, o pátio aonde a multidão chega some de vista. Ele falou, está vendo? Lá onde... Mas aquele mundo, deve dar uns 10 maracanãs. Uns 10 maracanãs. Só o pátio onde o povo se reúne do mundo inteiro. Aí ele falou assim, eu vou lhe comprar uma vela para me acender lá para as pessoas da minha família. Ele falou, senhor, cheguei lá onde tem a imagem da padroeira de Portugal, Fátima, e eu vi a foto das crianças que a viram, que encontraram ela, e eu me emocionei, eu chorei. Está dando para você entender? Deus disse assim, se a nossa justiça não exceder a dos ímpios, a dos fariseus, jamais herdareis o reino de Deus. Às vezes a pessoa chora por uma história, que se você ler os livros do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, ele conta a história de Fátima, de Aparecida, de Lourdes. De Lourdes, acho que é na França, se me falha a memória. Se alguém lembrar, me corrija, por favor. Ele conta a história. Como que nasceu. E hoje o mundo inteiro vai lá para poder dedicar a sua vida. Aí ele falou assim, vou lá comprar uma vela. Aí o rapaz estava seguindo ele, filmando. Ele passou no meio de uma fila. Ele falou, onde que é que eu compro a vela para acender lá? Ele falou, compra ali. Aí eu já vou lá acender. Ele falou, não, você tem que pegar essa fila. Irmão, a fila era quilométrica. Quilométrica. Esperado no mínimo umas 5 horas, no mínimo, colocando por baixo. Porque a pessoa vai ali, acende a vela, fica lá fazendo sua reza, para depois sair. E não cabe muita gente. Ele deve ter ficado no mínimo 5 horas esperando na fila para acender uma vela. E como é que é o cristão hoje? Tem culto hoje? É? Que dia que é hoje? Quarta-feira? Dia de oração. Ah, meu Deus, tem que ir lá orar. Não precisa vir não, que Deus não vai aceitar a sua oração. Não precisa nem vir, que Deus não vai aceitar a sua oração. Ah, eu tenho que ir lá, meu Deus, tem misericórdia, eu tenho que ir lá orar. Irmão, o ímpio está dando um show nos cristãos. Um show. Ele ficou no mínimo 5 horas para acender uma vela. Não reclamou, porque eu vi o vídeo dele no mesmo dia, à tarde, e era cedo, era o vídeo de manhã, 7h30 da manhã. Ele faz 2 vídeos por dia. Era 7h30 da manhã, ele estava lá, no nosso horário aqui, não sei qual o fuso horário de Portugal para cá, mas não deve ser muito distante, porque é pertinho, né? Está aqui dentro, está perto aqui na Europa, né? Então, de tarde ele estava sorridente fazendo o seu vídeo e não reclamou, rapaz. Eu fiz o vídeo de manhã falando lá na negócio da vela lá, mas eu fiquei 5 horas naquilo ali. Não reclamou, não. Às vezes a gente vem no culto com aquela... a gente nem... Só cada um responde a si mesmo. Será que eu realmente estou valorando aquilo que Deus fez por mim? Ele me curou. Se eu morrer hoje, eu vou para a glória. Se Jesus vier hoje, eu vou para o céu. Eu vou viver eternamente. Eu não vou sofrer mais. Eu não vou mais envelhecer. Será que nós estamos valorando aquilo que Deus realmente fez por nós, entregando seu Filho Jesus?
para nos salvar, sofreu naquela cruz. Como está? Mais de 5 horas para acender uma vela. E não reclamou. E às vezes a gente reclama de passar 1 hora, 2 horas num culto. E aí, irmãos? É de se pensar, é de se meditar. Então ele disse, vós sois a geração eleita. Quem está dizendo não é o Daniel, quem está dizendo não é o mundo, quem está dizendo é Deus. Vós sois uma geração eleita, sacerdote de um reino, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, vos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, a nossa identidade é porque nós somos uma geração eleita. Fomos eleitos não por um grupo de anjos, fomos eleitos não por um grupo de pessoas, mas fomos eleitos pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas. Nós somos eleitos por Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Somos o que Deus diz que somos. Povo eleito, nação santa. Somos um povo abençoado. Efésios capítulo 1, verso 3. Enquanto ele vai colocando ali, eu vou. Somos um povo abençoado com toda sorte de bênção. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Vou abençoar ele só com o pão de cada dia. Vou abençoar ele só para ele ter um pouco de alegria. Só alegria, vou dar para ele só alegria. Não, aqui está dizendo todas as bênçãos. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, olha, Deus diz que quem somos, porque somos um povo abençoado. Fala para a irmã do seu lado, o irmão do seu lado, você é abençoado, você é abençoado, pastor, você é abençoado, irmão, você é abençoado, pastor, você é abençoado, irmão, você é abençoada, irmã, você é abençoada. Somos abençoados, porque Deus nos abençoou, não só com saúde, não só com alimento, não só com bênçãos materiais, mas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Somos vencedores, porque Deus diz que somos vencedores. Romanos 8,37, não é o pastor Daniel que está dizendo, não são os pastores que estão dizendo, não é o diaconato que está dizendo, não é um grupo de anjos que estão dizendo, mas é Deus que está dizendo que somos vencedores, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essa é a nossa identidade, porque Deus diz que nós, quem é cada um de nós? Aleluia! Somos livres. Colossenses capítulo 1, verso 13. Não é o Daniel que está dizendo, não. Não é o irmão Daniel que está dizendo, não. É Deus quem está dizendo quem é você. É Ele que está dizendo quem somos nós. E aquilo que Deus diz a nosso respeito, é Ele que está dizendo. Somos o que Deus diz que somos. Quem é que pode tirar isso aí? Pode juntar todos os demônios do mundo, que não tira isso, porque é Deus quem falou. Aleluia! O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É só isso aí? Obrigado. Então, somos livres, o qual nos tirou. Tem outra versão que diz, nos libertou. Você é livre.
Daniel é livre. A gente não pode nem imaginar quando você entra numa condução, num ônibus. Às vezes, num ônibus está cheio de demônios. Quando você entrou uma luz, você não percebe, você não vê, mas o mundo espiritual vem. Quando você entra no ônibus, entrou o facho de luz, as trevas começam a reagir. Tem pessoas que mexem com você, falam, mexeu comigo do nada? Fiz nada. Mas por quê? É o demônio que está ali porque ele viu a luz e tentou te provocar. Mas o servo de Deus não aceita provocação. Ele vai, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, o Senhor me deu autoridade. O Senhor é Deus. Nós não aceitamos a provocação de Satanás. Porque a nossa vida, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. É contra o inimigo. Então Ele nos libertou, somos livres. Diz um cântico, somos livres como pássaro a cantar. Alguns pássaros não tiveram sorte e foram aprisionados. Somos livres como pássaro a cantar. Somos livres como aves a voar. Somos livres como peixe a nadar nos grandes mares do nosso planeta. Somos livres. Quem é que libertou? Jesus. Olha, Paulo fala assim, do peso de glória que está sobre nós. Às vezes nós esquecemos de tanta coisa. Você é livre. Quantas pessoas estão presas a um vício? Quantas pessoas estão presas fisicamente atrás de uma grade, porque o seu comportamento levou àquela situação? Quantas pessoas estão presas a certas coisas que desagradam a Deus, mas Deus, Ele nos libertou, então Ele disse que nós somos livres, e aquilo que somos é Deus que diz quem somos. Somos herdeiros, Romanos 8,17, tem uma herança vindo aí. Tem uma herança vindo aí. Ah, pastor, eu nasci numa família de luta e meus pais faleceram e não deixou nada para mim, nem um lugar para me morar, eu não tenho. Nós podemos não ter nada aqui nessa terra, mas um dia vamos receber a nossa herança. Olha lá, se somos filhos, somos logo os herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós vamos ser herdeiros duas vezes, herdeiros de Deus, e toda herança de Jesus também será nossa. Irmão, você sabe você sabe o que significa isso, irmão? Nós não temos noção do que nos espera. E é Deus quem está dizendo quem somos. Então aquilo que Deus diz que somos, é Deus quem diz que somos. Então nós somos herdeiros. Somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Irmãos, eu fico analisando a minha vida antes de Cristo. Eu me converti 25 de outubro de 75. Eu estava com 19, se fizer o cálculo, 19 para 20 anos. Eu ia fazer 20 anos. Foi em outubro, faltando 2 meses. Outubro, novembro, um mês e pouco. 25 de outubro, quanto mês? É um mês, porque eu faço 26 de outubro, 26 de novembro. Foi dia 25 de outubro de 75.
Antes desse dia, eu era uma velha criatura, cheio de pensamentos malignos, cheio de maldades que me envergonham o meu passado, cheio de maldade. Os pássaros já conheciam a gente, porque sabia, quando a gente passava, ele ia levar pedrada. Já viu quando um pássaro dá sinal de perigo? Lá no quintal de casa, às vezes os miquinhos vão lá para comer banana, aí eles começam a dar sinal. Aí eu falo, eu vou lá ver se é cobra ou se é gato. Aí chego lá, tem um bicho lá, um predador. Aí eu vejo, procuro olhar, aí eu vejo o gato lá na espreita, esperando um pássaro chegar, esperando uma presa chegar. Então, juntava eu, meu irmão, outro amigo, a gente pegava aquela, nós conhecíamos como tiradeira, mas tem um outro nome aí, estilingue, tem um outro nome também, um outro nome mais sofisticado aí, que me falha a memória. Aí a gente punha caroço de mamona, para não quebrar o telhado das casas. Aí saía eu, meu irmão e esse amigo, Toninho. Aí a gente saía. Aí os pardal estavam em cima das casas, eu já sei até o sinal de perigo. Ele fala, Didiu, tem perigo. Aí já vinha mamona em cima deles. Para que isso? Eu pergunto para você, para que isso aí? Para ver o bicho morrer? Para ver o bichinho tombar em cima do telhado e cair? Olha para você ver como o ser humano é mau. Davi falou, eu nasci em pecado, mas fui formado na iniquidade. Iniquidade é maldade. A gente é formado, você cuida do seu filhinho até onde você pode. Quando você manda ele para a escola, ele começa a ser formado na maldade. Quantas pessoas que às vezes falam assim, eu mandei meu filho para a escola e me devolveram um psicopata, me devolveram um doido, me devolveram um viciado, me devolveram um homem destruído, um rapaz destruído, eu mandei ele para a escola de um jeito, ele volta de outro. Quantas mães reclamam isto? Quantos pais reclamam isto? Porque a sociedade pega e educa e forma o seu filho no mal. É a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Você manda o filho de um jeito, cheio de carinho, tomando bênção do pai, bênção da mãe, e lá ele aprende a odiar o seu pai, a não respeitar o seu pai, a não respeitar a sua mãe. Porque ao invés de ensinar o currículo escolar, as matérias da escola, eles ensinam ideologia nefasta, que destrói a mente da criança. Se tiver 2 neurônios, ele tira 1,5 e deixa só meio. Não tem o tico nem o teco. Manda ele para sua casa com meio neurônio. Aí você fala com ele, ele não obedece. Você fala com ele uma coisa, ele se levanta contra você. Aí você fala, filho, eu lutei por você a vida inteira. Aí ele vai virar para você, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer. Então o senhor se vira, trata de mim. É isso que nós estamos ouvindo da maioria dos filhos. Antes nós éramos uma criatura maligna, diabólica, formado na iniquidade. Hoje somos nova criatura. Aprendemos a amar. Aprendemos a pedir bênção ao pai, à mãe. Aprendemos a abraçar. Aprendemos a perdoar. Aprendemos a levar desaforo, que às vezes é preciso levar desaforo. Porque quem é de Deus não deixa o desaforo estragar sua vida. Alguém faz um bullying com você ou com seu filho, não vou lá tirar satisfação. Quem é a senhora para falar do meu filho? Já chega brigando com a professora, com o professor, chega brigando com o vizinho.
Às vezes eu falei com a Thalita, olha o que Deus faz. A nossa correria lá em casa é muito grande. É muito grande. Eu falo, Thalita, fizemos nada essa semana. E o dia já acabou, a semana já acabou. Às vezes não tem nem tempo de varrer a frente. E lá tem árvores na frente que cai, que elas quebram o galinho, vai dando, cai folha e fica tudo. Aí nós temos do lado um professor de universidade. Aí ontem eu saí para comprar o material da ceia. Ele estava varrendo a frente da nossa casa. Professor de universidade, varrendo a frente da casa de um analfabeto. Está dando para você entender? E ele fez com alegria, até mesmo me abraçou. E aí quando eu fui sair, ele falou assim, eu vou fechar o portão para você. Está dando para você ver o Deus que nós temos? Aí hoje de manhã saiu, ele estava lá varrendo de novo. Porque caiu da noite. Aí ele veio e falou assim, olha, eu vou te dar um abraço, dia dos pais. Falei, não, eu vou sair do carro, vou te dar um abraço. Deixa eu sair. Saí, dei um abraço. Eu percebi que ele queria me dar um beijo. Falei, opa. Eu percebi que ele queria me dar um beijo. Ele falou assim, você é o melhor vizinho. Eu falei, a recíproca é verdadeira? Aí abracei ele e vim embora. Está dando para você entender, irmãos? Quem somos? Deus manda as pessoas fazer para você. Vamos valorizar isso. Vamos pensar naquele rapaz. Eu não vou dar o nome dele aqui para não. Vamos pensar naquele jornalista que ficou no mínimo, eu estou calculando no mínimo 5 horas para acender uma vela. E não reclamou. Então, vamos fazer como Davi. Me alegrei quando me disseram, vamos aonde? Vamos à casa do Senhor. Vem com alegria. Pastor, você vai pregar? Pregue com amor, com carinho. Senhor, obrigado, porque além do Senhor me escolher, o Senhor ainda me deu ainda uma missão. Eu sou sacerdote de um reino. Aleluia! Então agradeça a Deus por você ser nova criatura, um novo filho, um novo pai, uma nova mãe, um novo irmão, um novo marido, uma nova esposa, um novo funcionário, um novo patrão. Agradeça a Deus porque você é novo. É o pastor Daniel ou o irmão Daniel que está dizendo isso? Não. Somos o que Deus diz que somos. É a primeira marca da nossa identidade. Segunda, temos o que Deus diz que temos. Primeiro, somos o que Deus diz que somos. Agora, temos o que Deus diz que temos. Primeiro, temos vida. 1 João 5,12. Temos vida. Aquilo que não tem vida está morto. Tem muita gente por aí que está procurando vida, porque ele é um morto ambulante, ele é um defunto ambulante. Ele não tem vida. Ele não consegue viver. A sua estada na terra é de sofrimento e dor. Ele não vive. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então Deus está dizendo, aquilo que temos vida. E não só vida, mas temos ela em abundância. A vida que temos é transbordante. Rimos das situações adversas, rimos na hora da tempestade, estamos alegres em situação adversa. Isso é vida. Temos força na hora da fraqueza.
Cantamos na hora de deixar um querido partir. Isso é vida. Temos luz. João 8,12. Quem está dizendo que temos é Deus, não Daniel. Não é os anjos. Ou não são os anjos. É Deus que está dizendo. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Hoje nós entendemos o que é vida verdadeira. Antes do meu encontro com Jesus no dia 25 de outubro de 75, eu perguntava: o que eu estava fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo aqui? Só para sofrer? Tem um monte de gente que vai me assistir pela rede social hoje e vai dizer assim, que já disseram e estão dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu olho para a tartaruga, ela é mais feliz do que eu, porque ela vive 200 anos. Eu já estou com 50, 60 e já estou cheio de artrose, bico de papagaio, bico de arara, bico de tucano. Não consigo andar. Tem que tomar dezenas de remédios para poder viver. Ter um pouco de alegria. Tem remédio para alegria, tem remédio para combater a tristeza, tem remédio para andar, tem remédio para dormir, tem remédio para tudo. Então o ser humano virou uma verdadeira farmácia ambulante. Nós temos luz. A luz da vida. Sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isso é ter luz da vida. Está dando para você entender? Quantos é que pode responder essa pergunta? Eu sei de onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Temos alegria, João 16, 22. Quem está dizendo que temos é Deus. Temos alegria. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Não há problema, não há adversidade que tira a alegria do servo de Deus. Temos paz, Romanos 5:1. É Deus que está dizendo que nós temos. E temos o que Deus diz que temos. Temos paz. Romanos, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus pacificou a nossa vida. Temos propósito. Filipenses capítulo 1, 21. Vida com propósito. O que eu estou fazendo aqui? Tem gente que fala assim: a minha vida não tem sentido. Porque uma vida sem propósito. Mas Deus dá propósito. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vivendo a vida que Jesus viveu. Porque Ele morreu, a sua morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E para onde Ele foi, nós iremos também. Deu para você entender? Aleluia. Temos um propósito. Temos autoridade sobre a terra. Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e servieis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Aleluia. Temos autoridade. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder. Irmãos, a igreja está esquecendo
do poder que Deus deu a ela. Você pode orar para o seu filho, em nome de Jesus. Enfermidade, saia do meu filho. Demônio, você não tem poder sobre minha casa, porque a minha casa é a casa abençoada. A minha casa não é amaldiçoada, a minha casa é abençoada, e Deus abençoou a minha casa com toda a sorte de bênçãos. Então, demônio, eu não quero confusão aqui na minha casa. Em nome de Jesus, sai espírito da briga, espírito da mentira, espírito do engano. Saia da minha casa, saia do meu filho, saia da minha filha, saia do meu esposo, saia do meu pai, saia da minha mãe. Exerça a autoridade que Deus diz que você tem. Exerça a autoridade que Deus te deu. Porque não é o irmão Daniel quem diz que você tem, mas é Deus que diz que aquilo que temos. Temos autoridade, temos o poder. Então, igreja do Senhor, use esse poder. Ore para ti mesmo, em nome de Jesus, que essa enfermidade seja curada. Você é uma autoridade. Lamentavelmente, a igreja desvirtuou o seu caminho e coloca uma pessoa. Ele não fala que as pessoas têm autoridade de Deus para ficar submissa à sua própria vontade. E aí eles se tornam heróis terrenos. Só que não existe heróis, porque nós somos falhos, cheios de defeitos, cheios de fraquezas. Amanhã, aquele mesmo que está sendo procurado por milhões de pessoas, o seu rosto vai aparecer nas páginas de jornais, mostrando as suas fraquezas. Então a igreja precisa ensinar que cada pessoa faz parte do corpo de Cristo, é uma célula viva do corpo de Jesus. É um templo do Espírito Santo, e você tem autoridade na sua vida, sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então abençoa o seu filho, abençoa a sua filha. Ah, pastor, meu filho não quer saber de Deus. Na hora que deixa ele dormir, quando ele estiver dormindo, você vai lá e põe a mão na cabeça dele. Fala em nome de Jesus, Espírito Santo, enche meu filho. Jesus, transforma meu filho, liberta meu filho. Se ele é muito assim, o sono é leve, se eu encostar a mão nele, ele vai acordar. Então, de longe, chega perto da cabeça dele: Senhor, transforma essa mente, em nome de Jesus, pela autoridade do Espírito Santo, pela autoridade do nome de Jesus, transforma meu filho. Exerça a autoridade na sua casa. Deus te deu. Ah, pastor, meu marido é um problema. Deixa ele dormir. Ele tem sono pesado? Então pode tacar a mão em cima dele lá, em nome de Jesus, que se carregar a cama ele não acorda. Põe a mão lá em cima, vai, em nome de Jesus, muda essa mente, muda esse coração, porque o Senhor tem poder de mudar, e o Senhor me deu autoridade para exercê-la na minha casa. O Senhor me deu autoridade para ligar e desligar. Quando eu ligo, eu estou unindo as pessoas ao céu. Quando eu desligo, eu estou tirando ela das garras do demônio. Então eu te dou as chaves dos céus. Exerça autoridade no nome de Jesus. Deu para você entender? Temos visão do futuro. Nós sabemos o que vai acontecer. João 14, 2. Já estou indo para os finalmente. Temos visão do futuro. Nós estamos aqui, mas sabemos o que vai acontecer com o mundo. Lá nos Estados Unidos, muita gente está montando a sua mochila de sobrevivência. Tem um homem que vendeu a moto dele, falou: vou dar meu último passeio na minha moto, vou vender ela por $20.000 e vou comprar tudo enlatado. Debaixo da minha cama tem lata de cereal, tem lata de ervilha, lata de
de salmão, lata de atum, lata de milho, lata disso, lata daquilo, comida enlatada, arroz enlatado, arroz empacotado em vasilha PET. Eu estou enchendo a minha casa de comida, estou preparando a minha mochila de sobrevivência para fugir para as montanhas. Ele não tem visão do futuro. Mas Deus está dizendo, você tem a visão do futuro. Então nós estamos preparando para a vinda do Senhor, porque sabemos que a qualquer momento a trombeta vai soar e Ele vai nos levar para sempre, e estaremos com Ele para sempre na glória. Nós temos a visão do futuro. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e levar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É para você entender? Podemos fazer o que Deus diz que podemos fazer. Não é o Daniel que está dizendo, não são os anjos que estão dizendo, mas é Deus. Podemos fazer o que Deus diz que podemos fazer. Filipenses capítulo 4, verso 13. Vamos ver o que Deus diz que nós podemos fazer? Posso algumas coisas em Cristo que me fortalece. Hein? Todas? Sobrou alguma para o outro lado? Não. Satanás vai dizer assim, você não pode fazer isso aí. Quem disse? Meu Deus diz que eu posso todas as coisas. Deu para você entender? A nossa identidade com Ele, é Ele que está dizendo o que nós podemos fazer. Marcos 16, 17 e 18. Podemos expulsar demônio. Não é dar oferenda para o demônio sair. Eu era criança, na frente da nossa casa, é uma rua de pedra, ela era sem saída e estreitinha, e na frente morava uma família que tinha terreiro na sua casa, eram todos espíritas. Aí eu estava na frente da nossa casa, era moleque, aí eu estou escutando vir lá do corredor, porque a casa nos fundos assim, a casa não aparece, aí tem um quintal para frente, e a casa fica escondida assim, atrás de uma outra casa. Aí eu estou escutando roncar, e aquele ronco vinha, já estava escurecendo, o ronco vinha lá daquela casa, e vinha roncando. E alguém falando assim, em nome de Deus saia, em nome de Deus saia. Aí eu escondi atrás de um pé de romã que tinha em casa, na frente de casa. Aí fiquei olhando o que ia acontecer. O marido dela incorporou, o demônio desceu nele, desceu não, o demônio subiu, entrou nele, e ela não conseguia tirar lá dentro da sessão. Aí levava ele lá para cima, que era um lugar, era deserto, não tinha casa, era mato, e lá elas iam fazer oferenda para ele deixar. Aí, sabe como é que... A perna dele estava curvada assim, olha, ele estava andando assim, olha. Ele estava andando assim, ó, mas bem mais, quase no chão. E é uma subida. E ele roncava e subia. Eu não sabia de nada, não entendia. E fiquei olhando para ver o que ia acontecer. Aí ela foi gritando, pondo a mão nele, em nome de Deus. Ele roncando, aquele ronco grosso, assustador, horripilante, tenebroso. E ela foi subindo. E ele com aquela perna dobrada, fazendo aquele movimento para poder conseguir andar, porque com a perna dobrada você não anda ereto. Aí ela, com a mão na cabeça dele, com a mão no ombro dele, ia, em nome de Deus sai. Aí eu falei, eu vou escutar, porque estava tão alto. Aí lá de casa eu escutei que eram uns 50 metros assim da casa da gente, e era a última casa nossa, daquele lado. Aí eu escutei lá de casa, em nome de Deus saia, em nome de Deus saia. E eu ofereço agora isso aqui para você, para sair. Aí colocou um monte de coisa lá. Cachaça, acendeu vela, frango morto,
farofa para ele deixar. Aí passou algumas horas, eu fiquei lá plantado para ver. Aí ele desce sentindo frio, desce correndo e entra na sua casa. Já estava escuro. Está vendo o que acontece? As pessoas que não têm Cristo não têm autoridade sobre o demônio. Mas Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aqueles que estão identificados comigo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Deu para você entender? Podemos fazer aquilo que Deus disse que pode. Eu não recebi nenhuma credencial de pastor e nem fui consagrado a missionário, nada. Eu fui simplesmente fazer uma visita lá para o lado de Santa Luzia, descendo ali o rio, aquele ribeirão da rua Ibitiguaia, em Santa Luzia. Era lá no final da rua, daquela avenida que o córrego atravessa e separa um lado direito do lado esquerdo. E uma moça, aproximadamente 14, 15 anos, estava com problema. Então eu abri a Bíblia e comecei a ler o Salmo 121. Quando eu estava lendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eu li o primeiro versículo, eu escutei um barulho. Ela tombou, do jeito que ela estava, ela tombou. E eu não tinha sido consagrado a nada. Era simplesmente um crente, um cristão, um frequentador da igreja. Aí eu pus a mão nela e disse: demônio, em nome do meu Jesus, saia. E era a primeira experiência que eu tive com a libertação. Mandei o demônio sair. E ela recobrou a consciência, levantei ela do chão. Os seus pais ficaram maravilhados, porque a partir daquele instante a vida dela mudou, porque Jesus diz aquilo que podemos fazer. Então você pode expulsar demônios. Não precisa ter medo. Amém? Você pode compartilhar com o mundo o que temos em Cristo. João 7,38, já estou indo para os finalmente. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas, ou de rio de água viva, correrão do seu interior, do seu ventre. Você já viu um rio com um objetivo só para individual ou para um indivíduo? Não. Rio, ele serve a grandes populações. A história diz que o rio Nilo foi construído um monte de populações, de civilização às suas margens, às margens do rio Nilo. Então o rio Nilo serve água potável, plantação, peixes, então serve para tudo. Então não é para si. Então quando Jesus falou assim: olha, vocês que creem em mim serão um rio de águas vivas que vão sair do seu ventre, vai jorrar do seu ventre, para poder compartilhar o que você tem. Compartilhe o que você tem. E eu encerro dizendo para você: eu sou o que Deus diz que sou. Eu tenho o que Deus diz que tenho. Eu posso fazer o que Deus diz que posso. Vamos firmar isto no nosso coração, vamos tomar posse disto
Então fiquemos em pé, por gentileza, fiquemos em pé. Aleluia! Fiquemos em pé. Agora vamos falar juntos. Eu sou o que Deus diz que sou. Eu tenho o que Deus diz que tenho. Eu posso fazer o que Deus diz que posso. Amém? Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus.